Olá a todos, tudo bem? Eu estou aqui de volta por mais um tempinho aí que eu estava correndo atrás de umas coisas aí que tá difícil para mim, entendeu? Mas voltando aqui ao assunto, né, as gravações, hoje nós vamos falar sobre Mateus 11:25. O que diz em Mateus 11:25? Jesus agradeceu, né? O Messias agradeceu e disse assim na sua oração, né, de agradecimento: graças te dou, ó Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, né? E a gente vê pastores falando, né? Se declarando pequeninos, se declarando essas pessoas que foi revelada a eles, né? Mas será mesmo? O que a Bíblia diz sobre este versículo e como a gente vai entender ele apenas nesse texto, né? Nesse pequeno versículo que foi que eu acabei de falar para você. Pode não estar certo com uma versão, pode não estar certo com a outra, mas o intuito o versículo quis dizer isso, entendeu? Então, como a gente vai saber quem que são os sábios entendidos? Quem são os sábios entendidos? Quem são os pequeninos, né? E como identificar cada um? A gente vai identificar. Depois da vinheta a gente vai ver quem é os sábios entendidos e quem são os sábios, né? E quem são os pequeninos, tá ok? Após a vinheta. Há uma luz no fim do túnel. É isso aí, galera. Então vamos lá, que nós vamos fazer a leitura, né, do versículo. Eu tô aqui com o texto, vai ficar aqui ao lado, o texto aqui para vocês, né? E diz assim, né? Naquele tempo, respondendo Jesus, isso foi uma resposta, né? Respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Criador do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos, né? E o que me chamou a fazer esse vídeo foi que eu tava... Os meus pais, para quem não sabem aqui, eles ficam assistindo, eles são evangélicos, né? E eles ficam assistindo esses programas de pregação, tal, né? De um determinado canal. E um desses dias aí o pastor se referiu a ele nesse texto, né? E as pessoas acreditam. Por quê? Porque ele só leu esse pequeno texto. Então, ele se autodeclarava os pequeninos, né? Eles não se declaram os sábios entendidos, né? Mas na hora dele, depois de ler isso, ele se autodetermina entendido, porque eu sei, porque eu fiz, né? É igual uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, que é quando você está numa conversa, imagina, né? Principalmente mulheres, né? Mulheres, você pega assim a situação que a mulher pegou e chegou, falou assim, uma conversando com a outra, falou assim: você acha, eu tava conversando com fulana de tal lá, aí ela falou isso pra mim, aí eu virei pra ela e disse isso. Ela ficou calada, certinha, entendeu? Então, os pastores são dessa forma, né? Mas ela nunca passou por isso. Todas as mulheres contam que ela fez isso, mas elas nunca dizem que ela foi isso. Se ela tá conversando, se uma mulher tá conversando com a outra, e essa outra que ficou calada no final da conversa, ela nunca usou isso aí para falar assim para alguém: ah, porque eu fui conversar com a fulana de tal e eu falei isso, ficou calada, né? Então ele só conta o pró, né? O pós, né? O contra não, né? A respeito das suas falas, né? E omitem, né? Escondem essas coisas, né? Na qual ela foi calada, na qual ela foi silenciada, na qual ela estava errada. É por isso que eu falo para vocês. Hoje eu tô com um canal no Rumble, né? Eu abri um canal no Rumble, abri um canal também no Odysee, que eu vou deixar o link aqui para vocês, tá ok? E quem tiver Rumble, Odysee, pode ir lá. Eu vou começar a fazer live pelo Rumble, né? E quem quiser fazer uma live comigo, se você tiver um pastor
que quiser fazer um debate, alguma coisa, a gente pega os assuntos, né, para ele e para a gente conversar sobre esse assunto aí, tudo bem? Então, nós vamos ver quem são os sábios, né? Então, vamos ver aqui. Mas então, quem são os sábios? Quem são os pequeninos que o Salvador está se referindo, né? Então, vamos ver os sábios, né? Quem são os sábios? Vamos ver alguns sábios? Então, vamos lá. João 3, de 10 a 12. Vocês lembram de quem fala João 3? É Nicodemos, né? Que era o sacerdote lá, né? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não sabe o que é isto? Um pequenino deveria saber isso? Ou é um sábio entendido que deveria entender? Um sábio e entendido que deveria entender. Você está ouvindo? Leia na íntegra, leia lá do versículo 1 para baixo, que eu só estou pegando os versículos aqui para você ter a referência, né? Porque se eu for ler o texto todo aqui, a gente vai ficar martelando nisso aí, né? Vamos lá, versículo 10, João 3:10. Jesus respondeu e disse-lhes: Tu és mestre em Israel e não sabe disto? 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Quer dizer, o Messias está falando assim, ó, você é o sábio entendido e nós, eu e os pequeninos, né? Ele tirou o sistema religioso de lado, ele tirou os sábios, os seminaristas, os Gamaliéis da vida aí, da época dele, que da época ali, com certeza, Gamaliel já estava ativo, né? Ou começando a ser uma vida ativa, né? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, quer dizer, nós, eu e os pequeninos, que eu vou instruí-lo, porque eles sabem da verdade, né? O sábio entendido foi ocultado na cabeça dele, né? E testificamos o que vimos, e não aceitais as nossas testemunhas, que é vocês do sistema, vós não aceitais, né? Vocês não aceitam. Quem conjuga verbo sabe, né? Então, vós aceitam, então, e não aceitais o nosso testemunho, que é vocês, o sistema religioso, não aceitam o que nós estamos dizendo. Entendeu? Por quê? Porque tem um sistema por trás de tudo isso aí. Você não comanda a sua igreja, mesmo que sua igreja seja pequena, você não comanda ela por si. Entendeu? Você entregou ela para um sistema, né? Você não pensa da forma que você acha, entendeu? Você pensa de acordo com o sistema. Muitas das coisas que você prega, que você acredita, é porque você trouxe de um sistema, né? Um cara que abriu uma igreja hoje, ele saiu de uma igreja, de um sistema, porque pensava diferente e abriu com sua visão, não com a escritura, com sua visão religiosa, tá? Pensando bem nisso. Número 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Né? O Messias falando assim, ó, se das coisas da terra você não entende, coisa que você deveria entender, sendo um sábio entendido, sendo um mestre da lei, um doutor da lei. O que o doutor da lei sabe? Ele é pequenino, um doutor da lei? Um mestre da lei é um pequenino? Um sacerdote é um pequenino? Vê aí, você que vai na igreja, quem que é o que prega lá em cima lá? É um pequenino? Procura saber quem que é ele. Ele é um cara que nunca estudou? Ah, na minha igreja tem um cara que nunca estudou, que ele prega. Beleza, ele está pregando de acordo com o sistema, tá? O sistema religioso que ele crê, né? Então vamos de novo, agora Mateus 21, 23, tá? Quem são os sábios, né? Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu tal autoridade?
Quer dizer, aqueles que te ensinam não sabem de onde vem a autoridade do Messias, do nosso Salvador, né? Ah, não, eu creio, né? Eu creio, nós vamos chegar lá, porque em João, se eu não me engano, João 8, aconteceu isso aí, tá? Quando ele falou assim, que eu sou antes de Abraão, ele estava falando, e ele falou assim, a respeito dessa, mas vamos chegar lá, tá? Então Jesus entrou no templo, não no templo lá dentro da igreja, que você acha que é templo, que é o terreno do templo, tá? Quem não assistiu o vídeo sobre os 4 vídeos que eu fiz sobre os templos, né? Lá eu mostro como que é o templo, né? Tem a nave da igreja e tem o terreno. É a mesma coisa, se sua igreja tem um terreno, né? Tem o estacionamento da igreja que fica ao lado, tal. Ali tudo faz parte da igreja, entendeu? Ali é da igreja. Se um bandido entrar ali e roubar e alguém fizer um boletim de ocorrência, o carro estava dentro da igreja. O carro estava lá dentro, sentado no banco assistindo o culto. Não, ele estava dentro do território, do terreno da igreja, pertencente à igreja, tá? Então Jesus estava ali. Você pode ver que quem assiste, eu tenho no meu canal aqui, você pode assistir o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Mateus, né? E você vai ver que o Messias não estava dentro de um lugar, ele estava na escadaria, no terreno, porque ali fazia parte da igreja, tá? Do templo. Tanto que no templo nem tinha culto. Procura um culto no templo. Não tinha. E aqui está aqui, ó. Jesus entrou no templo enquanto ensinava, aproximaram-se dele o chefe do sacerdote. Quer dizer, na porta do templo, não é na porta da sinagoga ou do cenáculo de nada, era a porta do templo, tá bom? Deixar bem claro. Quem entrava no templo? Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava com uma corda amarrada na cintura, um sininho para, se ele caísse, alguém puxasse, porque não podia entrar para retirar ele de lá, tá ok? Então não tinha banco, não tinha ministério de louvor, não tinha ministério de dança, não tinha nada disso, tá ok? Então vamos continuar aqui. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes o chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo, não dele e nem de onde ele fazia parte, tá? Do povo que andava errado igual o sistema religioso. De vocês que praticam a religiosidade, seja ele católico, evangélico, qualquer cristão que fala que acredita na escritura, mas está debaixo de um Deus com D minúsculo, tá? Que é o seu pastor. Com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Quer dizer, nem ele sabe, né? Por quê? Por não conhecer as escrituras, né? Então, nós sabemos que eles sempre confrontavam o Messias, tá? Mateus 21, 45. Quando os chefes dos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. 46. E procuravam um meio para prendê-lo, mas tinha medo da multidão, pois elas o consideravam profeta. Quer dizer, o povo considerava o Messias como profeta e os próprios religiosos, os pastores, padres da época, rabino até, tá bom? Queriam matar ele, tá? Isso a gente vai ver. Mateus 22, 15. Então os farisaísmo é religião, tá? Não é fariseu um homem que era contra Deus, não. Fariseu é religioso, fariseus, saduceus, tá? Então todos esses caras, doutores da lei, mestre da lei, sumo sacerdote, o chefe do sacerdote, é tudo sistema religioso, tá ok? Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio para enredá-lo em sua própria palavra. 16. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram, presta atenção, com os herodianos, que era o povo
que trabalhava para Herodes, né, os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que é íntegros e ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, pois não te prendes à aparência dos homens. Por quê? Porque ele se prendia à aparência dos homens, eles se deixavam influenciar pelas pessoas, por isso que ele não estava no meio deles, né? E guia o povo no conforme o caminho da verdade, né? Conforme a verdade, porque eles não ensinavam a verdade. Tá? Mas mesmo isso aí foi com um ar de deboche. É como se assim, eu chegasse, vamos supor que você é meu inimigo, você aí que tá do seu lado, fala assim: ó, oh, você aí, nossa, você é o cara bem sabidão, inteligentão, que não sei o quê, entendeu? Eu começava te enaltecendo para querer arrancar para arrumar um meio de tirar alguma coisa de você com respeito àquilo lá, que ele começou bajulando, falou que ele dizia a verdade, que não se incorporava para parecer ninguém, e que para ele dar uma resposta nessa situação a que ele queria, né? E 17. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? Qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Lembrando que ele fez uma pergunta de imposto e estava com os herodianos, que era o pessoal que trabalhava para Herodes, que é a pessoa que representante, na verdade, quem recolhia os impostos daquela região, que é, né, de Judá, né, daquele povo ali, daquele setor, né, e era ele que ficava ali, que pertencia a Herodes, né. Então eles queriam uma forma de enredar Jesus ali, porque está escrito aqui, ó, né. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-los em suas próprias palavras. Quer dizer, queria que Jesus entrasse em contradição, né, com as suas palavras, né? E falou o que falou. Mas não vamos seguir o correto. Então, nós estamos vendo quem são os sábios que o entendimento ainda não chegaram, tá? Mateus 22, 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, né, que é outra religião. Quem são os saduceus? Que dizem que não há ressurreição, quer dizer, era uma religião que não acreditava na ressurreição, ok? Aproximaram-se dele com a seguinte questão, né? Que era sobre se uma mulher não der filho, o cara casou com uma mulher e ele não tivesse filho, ele casava com outra mulher até dos irmãos, né? A mulher casaria com o irmão até um desses irmãos dar um filho para ele. E o Messias usou um termo, né, que a gente pode ver na escritura, que eu vou deixar aqui de lado, vou deixar grifadinho também, que ele fala a seguinte coisa, fala assim, ó, como está escrito, nós vamos ver como é que está aqui, né? E você vai ver que está na escritura. Aí eu pergunto para você, abre a Bíblia e procura esse texto aqui que ele falou que está escrito, procura na Bíblia para mim, mostra para mim. Porque ali ele está falando de escritura, ele não fala de Bíblia. Na escritura está escrito, por que na Bíblia não tem? É o que eu sempre digo, tá ok? Então, muitas coisas tiradas, né? Tem Bíblia católica, tem mais livro que a Bíblia evangélica. Por quê? Porque os evangélicos os católicos já tirou um monte de livro, o evangélico foi lá e tirou mais um punhado também, né? Então, é isso aí. Então você está vendo aqui que é uma coisa que deveria estar na Bíblia. Por que não está? Por que o pessoal daquela época conhecia e vocês nem conhecem agora? Só conhece porque está escrito aqui? Mas ele falou que já estava escrito. Não que ele estava falando agora. Ele estava falando uma coisa que já havia escrito. Que estava escrito, ele estava replicando o que leu. Igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou replicando os versículos da Bíblia para você. Por quê? Porque você pode ler aí junto comigo, porque já está escrito na sua Bíblia. Não vai ser escrito porque eu falei. E quem sou eu para falar alguma coisa que está escrito na Bíblia? Pode até estar escrito, mas na Escritura jamais, né?
Estando os fariseus reunidos, disse-lhes, né, Mateus 22, 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi? De quem ele é filho? Daí o pessoal respondeu, né? É filho de Davi, responderam eles. E ele lhe disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor, pois ele afirma, né? Aí tem um versículo de Salmos, né? Que ele fala esse texto aqui. E vou deixar escrito aqui e a gente vai falar mais a respeito disso aí também. Mas aqui em outra ocasião, tá? Quando a gente for falar da vida de Davi, tá ok? Aqui a gente tá falando sobre pessoas que questionam, as pessoas sem entendimento, né? Os sábios, quem são os sábios? Nós vemos aqui que são os religiosos, né? Que quando o Messias falava com eles, eles não tinham entendimento nenhum do que falavam, né? Eles diziam ser autoridade de uma coisa que eles não entendiam, tá certo? Mateus 23, 2. Aqui a gente vai ler bastante, tá? Mateus 23. Os mestres das leis, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Quem se assenta na cadeira de Moisés? Aqueles que está sentado lá em cima. Lá. Vamos ver onde que ele se assenta? Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Opa, você chega na igreja, você olha lá em cima, quem é a primeira pessoa que você vê? Lá em cima do púlpito, para ser visto pelos homens, né? Ele faz seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes das sinagogas. Quem que assenta nos lugares mais importantes na sinagoga? Foi você que assenta? Você é membro, você senta lá em cima, lá junto com o pastor? Não senta, né? A gente já sabe de quem eu estou falando, né? De serem saudados nas praças e serem chamados de rabi, ô padre, ô pastor, ô mestre, ô apóstolo, ô bispo, ô, sei lá, arcebispo, ô subdeus, ô sobre Deus, né? Sei lá, mais para frente aí pode existir até um sobre Deus aí, vai saber, né? Ele não sabe até onde essa loucura aí vai, né? Parar. Mas vocês não devem ser chamados de rabis, de padres, de pastores, de bispo, de apóstolo, de evangelista, de missionário. Vocês não devem. Um só é o mestre de vocês. Um só é o pastor, que é aquele lá em cima, lá, é o Messias. Eu sou o pastor das ovelhas, ele disse, João 10. E todos vocês são irmãos, né? Não é para você pegar e chamar o outro de pastor, de mestre, de doutor. Isso aqui é a palavra do Messias. Se você falar assim, mas na Bíblia Paulo diz... Opa, calma aí, se Paulo está contradizendo Jesus, Jesus está mentindo? Fala para mim. Hã? É? Se você fala para mim que a Bíblia, que Paulo contradisse Jesus... você já está sendo tendencioso, né? E se Paulo fala uma coisa e Jesus fala outra, quem está certo? Jesus mentiu? Porque muitos textos, eu vou provar aqui em vários vídeos que vocês falam que Jesus mente. E Jesus não mente, tá ok? Então vamos lá. Tá? Aqui é o Messias falando. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. O maior entre vocês deve ser servos, deve servir. Não é ser servido. Deve servir. Servir. Né? Mas os caras hoje não querem ser servido. Traz o dízimo que... sei o quê. Traz a oferta das primícias. Manda as primícias pra cá. Primícia. Depois, se sobrar, se der para você pagar suas contas, você paga. Se não der, você se ferrou, porque eu não vou ajudar ninguém. É assim que funciona. Né? Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar,
Versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestre da lei e fariseu hipócrita! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Ele fecha porque ele sabe, né? Porque aquele em Mateus 11, 25, aquele versículo que nós lemos lá, nós lemos por quê, né? E agora? É porque Jesus está falando, né? Mas ai de vocês, mestres das leis. Quem são os mestres das leis? Os fariseus, né? Vocês que são presidente de obra, vocês são os pastores, obreiros, presbíteros. Ai de vocês, hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. Vocês mesmos não entram. É o que Jesus está dizendo. E agora? Como que fica? Vocês não entram. E não deixa aqueles coitadinhos lá entrar. Quem que é o coitadinho? Aquele que gostaria de entrar. Aquele que está lá suando, dando o dízimo para vocês, oferta para vocês, achando que estão fazendo a coisa certa. Mas não estão. Né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. De novo, a mesma pessoa, né? Vocês devoram a casa das viúvas, quer dizer, o que é devorar? Traz para mim, traz para mim. Vocês devoram a casa das viúvas para disfarçar. Devoram a casa das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Você que é sacerdote, fariseu, doutor da lei, você que tem aquele pão de pregação que já está quase na hora de você ir para o culto. Está na hora de você ir para o culto? Não está não? Então assiste mais um pouquinho do vídeo, assiste o resto do vídeo aí, tá? Então se você tem um pão de pregação, se você tem uma igreja, se você tem um templo, se você tem o templo de Salomão, e vocês fazem essas coisas, devoram as casas das viúvas, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados severamente. Castigados. Versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazerem um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Você pode ver que a geração, antigamente, tinha até umas pessoas que achavam que eles eram de verdade um enviado do Pai. Eu não sou um cara que eu pego e falo assim, não, todos vocês 100% são. Eu acredito que muitos estão debaixo de uma autoridade, achando que está certo, achando que estão corretos, fazendo o que estão fazendo. Mas tem muitos que sabem o que estão fazendo. Você vê no canal aí, que eu sempre cito aqui, Fala Zion, se você entrar no canal aí do YouTube Fala Zion, você vai ver denúncia desses caras. Você acha que eles acham que aquilo é certo? Fazendo pirâmide evangélica, de dinheiro, coisa mamônica, entendeu? Mamônica é quando você faz pro sentido religioso, né? Porque você precisa de fé e o pastor tem que pedir dinheiro para você. Você tem que ter fé pelo pastor? Ele não precisa ter fé? É disso que eu falo para você, ué. Entendeu? Ai de vocês, guias cegos. Você lembra daquele versículo que fala assim, se tiver um cego carregando outro cego, os dois cairão no buraco? Quer dizer, os guias cegos são esse aqui, os sacerdotes, os guias religiosos, os religiosos, né? Líderes religiosos, né? Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos,
Quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Cego, quem é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aqui ele estava falando de oferta porque aqui ele não tinha morrido. Aqui é antiga aliança, não é nova aliança, tá? A nova aliança começa quando ele morre no madeiro, tá ok? Então aqui nessa época ainda tinha oferta. Mas, e mesmo assim ele foi lá no templo e derrubou aqueles... libertou os animais, soltou as pombas, chutou as coisas lá e falou com o povo lá, irritado, né? Faz a casa do meu pai um covil de ladrões aí, alguma coisa, entendeu? Ele irritado. Mas ele estava falando de quê? Ele está falando de quê? Entendeu? Se você segue, quer seguir oferta, faz essas ofertas. Vai lá, oferece rolinha, pombinho em oferta. Vai lá, mata um bode no altar da igreja, porque aqui era matado no altar. O altar era para pôr fogo e imolar sacrifício. Era para isso que serviu o altar. O altar nunca foi para alguém subir em cima. E aí? O altar ficava fora da igreja. Por que o seu está dentro da igreja? É uma pergunta, cadê? 23 de 23, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseu hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciados aos preceitos mais importantes. Vocês dão dízimo, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei. O que é? A justiça e a misericórdia e a fidelidade. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês dão dízimo, mas são injustos. Vocês dão o dízimo, mas não têm misericórdia daquele um que te pede um prato de comida, né? Aquele um que pede um copo d'água. Vocês ignoram. E a fidelidade. Não é fidelidade de dízimo e oferta, não. De ser fiel ao que você propôs a ser, né? Porque quando você pratica uma religião, com certeza você já deixou a sua fidelidade lá fora, né? Porque... Então, voltando aqui, a gravação aqui parou, né? Eu vi até onde foi que eu gravei, que foi na leitura aqui, né? A justiça, a misericórdia, a fidelidade, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, né? E eu estava falando que aqui a respeito do dízimo, né? Ele dava o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vamos lá, você vai no supermercado. Quanto você gasta de hortelã por mês? Vamos falar em dinheiro, em real. Você está no Brasil? Vamos falar em real. Você está nos Estados Unidos? Vamos falar em dólar. Você está na Europa? Vamos falar em euro. Você está na Ásia? Vamos falar na moeda local. Na moeda, onde você mora aí? Onde você mora? Quanto você gasta por mês na sua compra? No seu pedido lá, tal. Quanto você gasta de arroz? Quanto você gasta de feijão? Não é para você responder, não. Tá? Não precisa nem responder no comentário. Isso aqui é uma pergunta para você refletir. Tá? Para você refletir. Você dá o dízimo da endro, da hortelã e do cominho. O que é isso? É especiaria. Entendeu? É coisa, você vai fazer vamos supor aqui, vamos fazer uma maionese. Eu vou colocar cheiro verde. O que você gasta na maionese? Você coloca lá, você coloca batata, você coloca tal, não sei o que. Aí você vai colocar o cheirinho verde lá. Quanto você gasta de cheiro verde para colocar numa maionese? É disso. Você conhece o ditado assim? Sai mais caro o molho do que o peixe? O que teria que sair mais caro? O peixe. O peixe é o prato principal. O peixe é caro. Aqui no Brasil, pelo menos. Né? A carne hoje está cara. Né? Então o que acontece? Você tem, né, a questão de... Como que se diz? Você tem o peixe e você vai temperar. Os temperos não pode sair muito mais caro que o próprio peixe, né? Você vai colocar ali uma água, um salzinho, você vai temperar. Quanto você gasta de sal para você temperar um peixe?
Você vai fazer um churrasco, você gastou 100, 200 reais aí de 200, 250 reais de carne. Tá? Você gastou 250 reais de carne. Quanto que você gasta de sal? Você entende? É disso que eu estou falando. Eles dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Entendeu? Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Por quê? Porque na época aqui que o Messias estava, ele estava vivo ou estava morto? Que ele estava falando isso aqui. Ele já tinha sido crucificado? Não. Então, era Antigo Testamento. O Novo Testamento começa na morte do Messias do madeiro. Tá ok? O momento que ele diz assim, ó, está consumado, é que consumou. A antiga aliança acabou ali, naquele momento. Está consumado. O que consumou naquele momento foi a antiga aliança. Tá ok? Então o sacrifício acabou ali. Por quê? Porque ele acabou de ser o sacrifício por nossas vidas. Né? Aí você vai falar para mim, falou assim, não, eu não faço mais essas coisas. O que é isso? O Messias morreu, então nossa oferta não pode ser mais oferta de animais, porque ele foi o sacrifício perfeito. Se ele foi um sacrifício perfeito, por que você precisa de dinheiro, de coisa assim? Isso não torna o sacrifício dele imperfeito? Para e repensa. Porque ele é o sacrifício vicário, o sacrifício perfeito por nossas vidas. Tá certo? Então, você dá um pouquinho mais para trás aqui. Então o que acontece é isso aí, né? Ele sempre está lá como o vicário. O sacrifício perfeito, acabou o sacrifício, acabou tal coisa. Acabou o templo terrestre, acabou o sacerdócio, porque ele é o nosso próprio sacerdote. Quando você aceita o Messias como seu sacerdote, você tem que negligenciar todos esses outros. Esses aí que nós vimos aqui, que tem seus filactérios largos, que gosta de sentar nas posições principais, né? Tanto na maçonaria como na igreja, né? Porque você pode não saber, mas seu pastor pode ser maçom, tá bom? Você sabe? Você não sabe? Pergunta a ele. Pergunta a ele. Se você não quiser perguntar se ele é pastor ou não, você pega a pergunta e fala assim, ô pastor, me fizeram esses dias me fizeram um convite aí, mas eu não sei como é que funciona. A igreja aqui aceita maçom? A maioria delas aceita. A Assembleia está cheia de maçom. A Quadrangular é uma peste de maçom. Congregação Cristã no Brasil. Algumas não aceitam, né? Mas são pior que a maçonaria também, igual Deus é Amor, né? Entre outras aí. Mas a gente vai vendo essas coisas aí, tudo bem? Então vamos lá. Aí ele fala assim, 24, versículo 24. Mateus 23, versículo 24. Guia cegos. Quem são guias cegos? Aquele que guia o outro cego, que cai os dois no buraco. Guia cego quem quer? O líder religioso. Tá? Guia cego, vocês como mosquito engolem um camelo. Vocês ficam procurando um negocinho pequeno na vida do seu irmão, mas os seus pecados vocês engolem, né? Vocês encobrem um ou outro, né? É o que eles fazem. É o que eles fazem com você. Se você é um pastor, é um que não está lá ainda, lá na nata ainda, não queira chegar lá não. Não queira chegar lá não. Você vai ficar muito frustrado, tá bom? Você vai ver muita coisa que não presta lá em cima. 25. Ai de vocês, mestre da lei, fariseu hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça, né? Eles estão tudo bonitão por fora, mas o interior deles são o quê? Ganância e cobiça. Estão cheios de ganância e cobiça. Pode ver. Pastor com 25 milhões, 10 milhões. Ah, eu preciso de 10 mil pessoas me dando R$1.000. O que é isso se não é ganância e cobiça? Se isso não é ganância e cobiça, o que é? Fariseu cego, limpe primeiro o seu interior,
o interior do copo, limpe-se assim, limpe primeiro o seu interior, né, que ele está querendo dizer aqui, ó, do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo, entendeu? Limpe primeiro por dentro de você, tira toda essa imundície, essa cobiça, essa ganância que tem dentro de você, se livra disso aí primeiro, e depois você vai ver que por fora as pessoas vão ver que você é a imagem do Criador, entendeu? É isso, você tem que refletir o Criador na sua vida, o Salvador na sua vida. A pessoa tem que olhar você e ver aquilo que é, externar aquilo que está dentro de você, né? Tem coisas assim que na nossa vida que a gente fica pé da vida, né? Isso acontece em qualquer casa, em qualquer família, ninguém é santo. Igual eu acabei de falar agora, Jesus foi lá naquele povo lá e o pessoal estava vendendo, fazendo comércio lá na época lá do sacrifício lá, ele libertou, chutou os cambistas tudo lá e gritou com aquele povo, até ele perdeu a boa aquele dia, entendeu? Então, se limpa primeiro. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu hipócrita, vocês são como um sepulcro caiado, bonito por fora, ó o ternão aqui, ó, né? Ó o ternão Hugo Boss, né? O financiador lá do Holocausto, né? Hugo Boss, financiador. Ó, tem uma BMW também, fundadora financiadora do Holocausto também, né? Vocês vestindo essas coisas aí, né? Por dentro estão cheios, sepulcro caiado, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Todo tipo, não é algum tipo de imundície. Aqui está escrito todo tipo de imundície. Tudo que não presta está dentro de você. Tirando os seus ossos, né? Tá cheio de osso seco e um monte de desejo imundo, querendo ficar dinheiro, não quer trabalhar, né? Então é isso aí. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, quer dizer, todo mundo olha para você e fala, nossa, aquele homem lá é justo, né? Você viu aquele pastor lá? Eles são justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu hipócritas, vocês edificam o túmulo dos profetas e adornam os monumentos dos justos, né? Mas foram os pais dele que mataram, entendeu? É igual hoje. Hoje você vai falar assim, mas os seus ancestrais lá mataram e crucificaram o Messias. Você é líder religioso como eles. Não, mas nós adoramos o Messias. Hoje, para nós é isso, entendeu? Isso aqui é sombra para nós. Hebreus, tá aqui, ó. Ó, lê aqui, ó, esse versículo de Hebreus aqui. Eu vou colocar aqui de novo, tá? Então, você coloca, isso aqui é sombra, né? Não, mas eles mataram Jesus porque não conhecia. Agora nós cremos. Eles também falavam que conhecia a lei de Moisés e o próprio Messias falou em João 8. Falou assim, calma aí, você fala que lê a lei de Moisés? Se vocês lessem, conhecessem, vocês me conheciam. Por que vocês falam que conhecem a lei de Moisés e me odeiam e querem me matar-me? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito aqui. Eu vou deixar tudo aqui para vocês verem. Então, esses são os sábios entendidos, né? E agora, quem são os pequeninos? Se são sábios entendidos, quem são os pequeninos? Mateus 10:42. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, os pequeninos, ele tem ganância? Ele tem maldade no coração? Quem são os pequeninos? É aquele que é enviado. Quando o Messias enviou os 12, depois enviou os 70, de que igreja que eles eram? Eles mostravam a carteirinha de que era de qual igreja, né? Eles iam, entravam na casa, era bem recebido, a pessoa dava o que comer e beber, se aceitava eles aí lá. Ele falou assim, se aceitarem, coma tudo que colocar na mesa. Ordem do Messias, né?
Mas se a pessoa não, aquela casa não te aceitar, ou a cidade não te aceitar, sacode o pó do seu pé e sai dali, que terá mais rigor, né? Que vai ser, essas pessoas, ou essa cidade vai sofrer muito mais do que Sodoma e Gomorra, entendeu? Esse tipo de pessoa que não te aceita. Então eles não estão indo lá para fazer pequeno grupo, ou G12, ou começar uma igreja, ou nada disso, não, tá certo? A pessoa que chega aí, ela pode bater no seu portão agora, né? E pedir um prato de comida, ela pode bater no seu portão agora e pedir um copo d'água, pedir um copinho de café, entendeu? Dê a ele. Se ele pedir um copo d'água, dá um pãozinho com alguma coisa para ele. Se ele pedir uma comida, dá comida. Se tiver dá comida, dá uma água para ele, para que lá faça bem para ele. Ele vai sair, levantar dali e vai fazer o que ele tem que fazer. Independente se ele é drogado, se ele é isso, se ele é aquilo, dê o que ele está pedindo, porque nós vamos ver isso, tá? Mateus 18:6. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar na profundeza do mar. Então é isso, entendeu? Quem que faz tropeçar um pequenino? Os sábios entendidos que nós lemos lá em cima, né? Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquelas por quem ela acontece, entendeu? É a continuação aqui, ó. Mateus 18:6 e 7, tá? Mateus 18:10. Cuidado para que não desprezem um desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste, tá? O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. 14. Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então, não é fazer maldade, não é extorquí-lo, não você tem que ser justo, você tem que ser fiel, você tem que ser amável. Você lembra lá em cima, em Mateus 23, que nós lemos? Né? Que vocês fazem isso, mas só que vocês ignoram o mais importante da lei, que é a justiça, a fidelidade, né? E outra coisa que nós lemos aí, eu vou colocar aqui de novo. Então, quando você faz essas coisas, você não faz o pequenino tropeçar, ou não faz uma maldade com esse tipo de pessoa. Tá? Mateus 25:41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Né? Quem são os anjos do diabo? Um dia nós vamos falar sobre diabo, né? Quem é o diabo, os anjos e os anjos caídos, ok? Eu prometo fazer esse vídeo aí. Pois eu estive fome e vocês não me deram de comer, quer dizer, estava pedindo dinheiro, não deram de comer, né? Tive sede, nada me deram de beber para beber, né? Estava pedindo dízimo e oferta, mas não deu nada para ninguém beber. Só tem um bebedouro dentro da igreja, lá dentro, que a pessoa tem que entrar lá e se humilhar para beber, né? Ele responderá: digo-lhe a verdade, quem vocês deixaram fazer algum desses meus pequenininhos? Responderam, né? Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer algum desses pequeninos? O que vocês deixaram de fazer algum desses pequeninos, mais pequeninos, também a mim deixaste de fazer, tá? Então nós temos a conclusão. Os sábios são os líderes religiosos que sempre perseguiram os verdadeiros enviados do Pai, os pequeninos, enquanto se diziam seres os tais, né? O sistema religioso, eles se dizem, eles tomam para si o que não são deles, né?
eles tomam os termos bonitos para si, que não são. Segundo a Escritura, eles não têm apoio nenhum da Escritura, nem da Bíblia eles têm apoio e respaldo para isso, né? Mas se apoderam de títulos que não pertencem a ele, né? Como ser pequeninos. Eles são os sábios entendidos, na qual o Messias falou: ai de vós, mestres da lei, doutores da lei, hipócritas, cegos, guias cegos, né? Esses são os termos que eles deviam tomar para si. Eu sou um guia cego, eu sou um hipócrita. A pessoa devia ler aqui e falar assim: eu sou um doutor da lei, eu não fiz seminário, eu não fiz tal coisa, eu não fiz isso, fiz aquilo. Eu sou um doutor da lei, então eu sou um guia cego. Eu estou guiando vocês, vocês vão cair no buraco junto comigo. Por que eles não pregam? Porque isso não tem uma conotação positiva. É algo negativo para dentro de si, né? Então, os sábios, eles se autodenominam pequeninos, né? Mas a gente sabe que eles não são os pequeninos. Por quê? Porque eles se dizem ser os tais pequeninos. Mas o Messias nos disse quem são os sábios e nos advertiu a evitá-los, né? Mateus 23, que nós lemos aí, ele nos advertiu para evitar esse tipo de gente, né? O líder religioso, o sacerdote, o hipócrita, o fariseu, o saduceu, né? Então vamos ler o texto, né? Terminar lendo o texto de Mateus 11, 25. Então vamos começar, né? Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele a quem o Filho quiser revelar, né? E nós vemos lá com Nicodemos, lá, João 3, que não foi revelado para ele. Ele tentou explicar, mas não conseguiu. Por quê? Porque a mente está fechada religiosamente, né? Tem o cadeado da religião ali, ó, e acabou, né? A religião prende, né? O sistema religioso prende as pessoas, né? Todas as coisas foram entregues plenamente, senão o Filho, Pai, o Filho quiser revelar. 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tá? Então, se você está cansado desses povos aqui, quem que são esse povo aqui? Os sábios entendidos. Se você está cansado e oprimido de seguir os sábios entendidos, ele convida você. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, né, pelos sábios entendidos, e eu vos aliviarei. Porque quando você sai do sistema religioso, aí o Messias toma conta da sua vida. Tomai sobre vós o meu jugo, não o jugo da religião, né? E aprendei de mim, não aprende com aqueles homens lá. Que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, né? E achareis, né? Vocês vão achar descanso para vossas almas. Porque se você continuar com aquele povo lá, a sua alma não vai ter descanso, tá? Se você continuar com aquilo lá, é só tormento, tá? E se você quiser continuar lá, eu torço para que você goste de calor, muito calor, tá? Mas é isso aí. Descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, tá? Então o jugo do sistema religioso que te prende, que coloca um cadeado na sua mente, esse aí não vale nada. Toma o jugo do Messias, sai dela, povo meu. Ok, galera? Então, se inscreve no canal, compartilha aí com o seu grupo, compartilha com o seu pastor, compartilha com o pessoal do seu pequeno grupo,
compartilha com todos os seus amigos, com sua família, que você quer que chegue essa palavra com essa pessoa. A pessoa que não entende esse versículo, então aqui eu tentei fazer o meu melhor para que você pudesse entender mais essa palavra, tá ok? Então deixa seu like, comenta, compartilha, deixa sua pergunta. Tem alguma coisa aí que eu deixei que você não captou, não ficou legal? Deixa no comentário aí, eu posso te responder, ou por comentário, eu posso fazer um vídeo comentando, né? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também o link do Rumble, do Odysee. Ainda preciso, eu consegui só baixar um vídeo, upar um vídeo no Odysee, mas eu agora não estou conseguindo upar os outros. Se alguém souber como que faz aí, eu estou fazendo tudo pelo celular, tá? Não estou fazendo nada pelo computador. Então eu estou tendo esse problema no Odysee, mas no Rumble eu estou postando ainda, eu estou baixando de pouquinho em pouquinho, postando. E é isso aí, beleza, galera? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau.